Olá, meu nome é Marcelo Pupi Munhoz, meu nome artístico é Marcelo Munhoz e eu estou aqui para apresentar o empreendimento cultural chamado Tambor Multiartes, que atua no segmento do audiovisual há aproximadamente 12 anos, com sede sempre em Curitiba, no Paraná. Olá, meu nome é Bruna Letícia Junskowski, trabalho com produção cultural e com audiovisual há 2 anos aqui em Curitiba. A Tambor Multiartes atua em 3 áreas, que são a formação, o fomento e a produção audiovisual. Nessas 3 áreas, vivendo este momento que nós estamos de instabilidade política, crise econômica e também crise sanitária, com o Covid, essas áreas de atuação tiveram desafios, dificuldades diferentes. No caso da formação, principalmente com as nossas oficinas de atuação para o audiovisual, que exigiam um trabalho presencial, de fato nós tivemos que suspender essa atividade até que nós tenhamos novamente a possibilidade dos encontros presenciais. Em outros projetos, que são mais voltados talvez para fomento, mas que também abrange formação, como é o caso do Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, nós conseguimos fazer uma migração bem sucedida para o formato remoto, inclusive ampliando o nosso público, inicialmente de um público local, regional, para um público nacional. Por um lado, sim, isso foi um grande ganho, nós alcançamos uma visibilidade maior a nível nacional, mas por outro também sentimos a falta da interação presencial que promove outros tipos de descobertas, outros tipos de aprofundamentos. Durante a pandemia, a relação entre cultura e saúde mental ficou ainda mais clara. Mas esse é um setor que tem passado por uma progressiva diminuição de recursos, e isso acontece desde antes da pandemia. Segundo alguns dados do Sistema de Informações e Indicadores Culturais do IBGE, que foi publicado em 2019, a participação do setor cultural nos gastos públicos caiu de 0,28% em 2011 para 0,21% em 2018. Além disso, os investimentos públicos em cultura em 2020 foram os menores dos últimos 12 anos. Sem investimento público, sem incentivo público, o trabalho da Tambor Multiartes e de tantos outros empreendimentos culturais é inviabilizado. É muito importante que o poder público reconheça o valor simbólico e também o valor econômico da cultura. Também acontece uma transição nesse momento, que é uma transição mundial das janelas, que estão migrando das janelas de exibição, que estão migrando das salas de cinema. Sim, as salas de cinema vão continuar, os festivais vão continuar, mas o streaming, essa experiência de fruição audiovisual, ela está crescendo muito, ela está se tornando nossa principal forma de consumir audiovisual. E é nesse sentido que uma regulamentação do streaming no Brasil se faz muito necessária. Observando o exemplo dos países europeus, que logo na entrada do streaming, coisa de 10 anos atrás, já regulamentaram a sua produção, a gente vê que essa regulamentação produziu um impacto positivo na produção desses países e que a gente pode observar nas próprias ofertas de filmes e séries que estão presentes, por exemplo, na Netflix hoje em dia. A gente vê uma vasta produção da França, da Espanha, da Alemanha, dos países europeus presente junto com as produções, com as grandes produções norte-americanas. Então é nesse sentido que uma regulamentação do streaming, que ainda não aconteceu no Brasil, se faz urgente e necessária. A pandemia impactou o trabalho da Tambor Multiartes de diversas maneiras, nos obrigando a cancelar, adiar ou então adaptar os nossos projetos. Logo no início de 2020, as oficinas de interpretação para cinema e para TV tiveram que ser canceladas, sem a possibilidade de transformá-las em online.
Até o momento, a gente não consegue ter uma previsão de quando vamos conseguir realizá-las novamente, porque é o tipo de conteúdo que exige a sensibilidade que somente a presença é capaz de oferecer. A Tambor Multiartes tinha um projeto de documentário, longa-metragem, chamado Batista, uma parceria com o cineasta Rafael Urban, e que retrata pessoas que tiveram uma atuação super importante, histórias super importantes de serem contadas sobre o período da ditadura militar no Paraná. Né? Essas gravações tiveram que ser suspensas porque os personagens principais são idosos e pertenciam ao grupo de risco da Covid. Em vista disso, nós suspendemos, não realizamos as atividades de produção nos anos de 2020 e 2021 e pretendemos retomar agora, em 2022, as gravações deste documentário. O único projeto da Tambor Multiartes que nós conseguimos realizar durante a pandemia foi o Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, o NPA, mas com diversas mudanças. A maioria das atividades nós conseguimos transformar para o formato remoto, mas teve outras que a gente não conseguiu. E o que nós tivemos que fazer foi transformar a proposta, mudar o foco, mudar o público, e isso afetou principalmente a contrapartida social do projeto. E com isso, nós sentimos que a função social do NPA ficou um pouco comprometida, porque afinal de contas o formato remoto não é necessariamente inclusivo. Nas áreas de fomento, formação e produção audiovisual em que a Tambor Multiartes trabalha, eu destacaria alguns projetos, algumas realizações da Tambor. É o caso do projeto Ficção Viva, né, que trouxe para Curitiba cineastas e roteiristas importantíssimos do cinema mundial e gerou um espaço de encontro assim, com os realizadores locais, um momento de diálogo, de encontro, de troca muito rico, né, e que de fato impactou a produção local e que gerou inclusive um livro que é chamado Conversa sobre uma Ficção Viva, que também se tornou uma referência dentro da bibliografia de escrita de roteiro. Outros projetos em outras áreas também podem ser destacados, como é o caso do La Longe Aqui Perto, Cinema nos Faxinais, que levou sessões de cinema e oficinas e produção audiovisual para esse Paraná profundo dos faxinais no interior do estado. Foi um projeto muito rico, circulou, foram dezenas e dezenas de sessões, centenas e centenas de pessoas que tiveram a oportunidade de ver pela primeira vez um filme numa sala de cinema, produzir, aprender e lidar com o audiovisual como uma possibilidade de atuação, de linguagem e até de profissão. Outro projeto que eu também destacaria é um núcleo de projetos audiovisuais que ao longo de 7 edições, primeiro numa parceria com o SESI Paraná e nos últimos 3 anos de forma independente, através de leis de incentivo, vem se tornando um espaço de referência no fomento e no desenvolvimento de projetos de longas, séries e curtas metragens. E também na área de produção audiovisual, eu destacaria o documentário A Grande Nuvem Cinza, né, que acompanhou durante 2 anos fumicultores, famílias de fumicultores no interior do Paraná, fazendo um retrato assim, respeitoso e profundo da vida dessas pessoas. Foi um filme que foi lançado em 2016 no Olhar de Cinema, aqui no Paraná, e circulou por vários festivais e recebeu reconhecimento e prêmios. Espero que essa breve exposição do trabalho da Tambor Multiartes esclareça as atividades, a forma como nós vimos atuando e contribuindo com a cena local do audiovisual. Muito obrigado e ficamos aqui à disposição.